Oi, gente, vamos continuar então para a correção do trabalho, da pesquisa de realismo e naturalismo. A gente vai começar então pela questão 7, que fala das teorias que influenciaram o naturalismo, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal. A gente tem teorias biológicas que foram muito importantes nesse período, que surgiram e até deu maior bafafá, porque são teorias que estão ligadas à questão da evolução humana dentro do meio ambiente, tá? Então, se eu sou uma pessoa pobre, que nasci num meio pobre, a minha tendência é continuar sendo pobre, por conta do determinismo, tá? Onde eu tenho um meio influenciando esse ser humano. O darwinismo é outra teoria de evolução biológica que contesta a evolução divina. Então, o darwinismo fala, o homem, ele vai ser a evolução do primata dentro do ambiente, né? Do meio que ele vive. Então, eu tenho o primeiro primata, e aí eu fui evoluindo até chegar no ser humano. E isso vai contestar a origem divina do homem. Então, vai causar um certo mal-estar, porque é uma teoria que não é uma teoria divina, ela não é religiosa, ela vai contra a religião. Então, isso causa muito conflito na época, nem todo mundo aceitava, né? Isso vai influenciar as obras de literatura. O positivismo, que é uma teoria sociológica ligada à importância da ciência, à importância do progresso dentro da sociedade, tá? E o surgimento do socialismo científico do Marx, tá? Que vai ser o início de um futuro comunismo, né? Socialismo, teorias socialistas, tá? A gente tem o capitalismo em foco, né? Na sociedade, eu tenho a evolução social, eu tenho a revolução industrial que ocorreu, a segunda etapa da revolução industrial na Europa, tá? Isso daí eu já estou indo para o contexto histórico, em Portugal e no Brasil, na Europa em si, né? E no Brasil também. Eu vou ter um período de grande evolução, né? Da indústria. Uma segunda etapa, eu tenho a primeira revolução industrial, que foi com a máquina a vapor, e agora eu tenho uma revolução industrial que está ligada à eletricidade, a outro tipo de máquina, outro tipo de trabalho, né? E isso, como toda evolução e relações de trabalho, elas têm conflito, tá? Por conta dos conflitos existentes, da opressão do proletariado e de injustiças sociais, eu tenho o aparecimento do marxismo científico. Então, são teorias políticas, né, que vão lutar pela não opressão da camada mais pobre da população, tá? Então, isso vai evoluindo até a gente ter a Revolução Russa, né, que seria a ascensão mesmo do comunismo, etc. Isso faz parte do contexto histórico, gente. São fatos históricos que ocorreram, que aconteceram e que vão mudar o pensamento e a sociedade, tá? Então, o contexto histórico é isso, são fatos históricos. Aqui no Brasil, o que a gente tem de fato histórico importante nesse período? A abolição da escravatura, a substituição desse escravo, né, por uma mão de obra assalariada, que a princípio foi a mão de obra imigrante, tá? E a mudança, a decadência da monarquia e a ascensão dos republicanos. Então, eu tenho poetas abolicionistas, poetas republicanos que estavam lá no romantismo e que a partir do realismo naturalismo eu tenho artistas que realmente eles lutam por isso, pela república, pela abolição da escravidão. Então, eu tenho uma continuidade disso, tá? Esse é o contexto histórico, basicamente, certo? O que eu vi na pesquisa de vocês é vocês colocarem coisas ligadas à Idade Média, a uma evolução, né, dos períodos literários. Isso não tem a ver com o contexto histórico.
tá? Contexto histórico são fatos acontecidos em determinado espaço e época que vão influenciar a arte, tá? Características do realismo e do naturalismo são as características da literatura. Como que era feito um poema na época, a importância dele, como era feita uma obra de arte, um romance, uma peça de teatro, o que elas abordavam. Isso, gente, praticamente 100% de vocês foi bem, acertou, tá? Então, lembrando que o realismo e o naturalismo estão ligados à prosa, tá? Ao romance, ao conto, à crônica, que aparecem muito nesse período, peças de teatro também, que tem bastante importância, elas sempre estão presentes nos períodos literários, tá? E elas abordam o que nesse período, né? Exatamente nessa época do realismo. Do realismo, basicamente, eram críticas sociais, críticas à burguesia, uma crítica às religiões, né? Ao fanatismo religioso, isso é muito presente no Eça de Queiroz, principalmente em Portugal, e aqui no Brasil, uma crítica realmente aos papéis, né? Aos papéis de marido e mulher dentro da sociedade, ao papel do casamento, tá? Isso eram características do realismo. E as características dos romances naturalistas, gente, da prosa naturalista, está ligada à questão da relação do homem, da evolução desse ser humano dentro de um meio, que não é um meio feliz, bonito, maravilhoso. É um meio cruel, um meio hostil, pobreza, fome, dificuldades, né? Prostituição, subempregos, moradias ruins. Então, toda essa faixa da população muito simples, muito sofrida, ela é colocada nas obras naturalistas, tá? O que não acontecia no romantismo. O realismo, ela foca uma classe média, média alta, mas o naturalismo não. Ela foca uma classe proletária, uma classe pobre, uma classe sofrida. E isso é uma característica literária bem diferenciada da época, tá? Então, isso todo mundo chegou lá, eu acho que conseguiu falar assim direitinho, conseguiu se sair muito bem, tá bom? Aí agora, gente, nós vamos para o item 12, que pede para vocês falarem um pouquinho do principal autor de Portugal, que é o Eça de Queiroz. Também foi um autor, então, como eu disse, muito importante para a literatura portuguesa. Ele era um autor muito parecido com Machado de Assis, que é do item 13, né? Que são dois autores, pessoal, são ápices da literatura de seus países, tá? São autores que fazem críticas à sociedade, que questionam o papel do governo, questionam o papel da igreja, o papel das pessoas dentro de um casamento, tá? Então, são autores importantíssimos, eles fazem muitas referências, eles conversam com outros textos literários. Então, às vezes, a gente que não tem talvez não tenha o conhecimento, capte um pouquinho menos da compreensão desses romances, mas a gente pode aprender, né? A gente pode ler, pode pesquisar. Então, é sempre muito enriquecedor a gente ler uma obra dessas, do Eça de Queiroz e do Machado de Assis, tá? E o item 13, além do Machado, é pedido falar um pouquinho do Raul Pompeia. O Raul Pompeia, ele é um romancista conhecido, ele não é tão importante quanto o Machado, do ponto de vista assim, dos escritos dele, mas a obra que ele fez, o Ateneu, é uma obra muito importante, que vai fazer uma crítica bem assim, feroz, né? A questão da educação, dos colégios internos, né, do Rio de Janeiro, para onde iam as pessoas ricas. O que tinha ali dentro, né, que teria que ser um ambiente bom, mas é um ambiente hostil.
é um ambiente de bullying, é um ambiente de abuso, né? Então ele vai mostrar isso. E isso é um tipo de assunto que não se abordava na época. Por isso que ele foi muito importante no período realista, tá? E o último item aí é o autor naturalista brasileiro Aloysio de Azevedo, para vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ter visto que o Aloysio Azevedo era maranhense, ele é fora do eixo do Rio de Janeiro, né? Cujos autores da época eram todos do Rio, porque tinha essa vivência, era a cidade urbanizada, era a cidade capital do Brasil, então ela tinha uma importância maior, ela era mais bem cuidada, tá? Ela era mais evoluída, né, entre aspas, vamos dizer assim, do ponto de vista da urbanização, dos museus, né, dos teatros, da vida social, da vida artística, né? Então a gente tem um autor aí que veio do Maranhão e ele traz, né, lá do Maranhão, da experiência de vida dele, toda a importância do norte do país e toda a reflexão e a crítica também, a questão do negro, né, a questão da população mais simples, que é explorada, que vive em condições muito ruins, tá? Isso é o que ele mostra no Cortiço, por exemplo. É um livro bem importante do Aloysio de Azevedo. Tá certo, gente? Então, eu abordei, né, todos os itens. Eu espero que vocês corrijam e que vocês tentem entender. E se houve alguma dificuldade, dá uma pesquisada no Google, joga no Google ou fala comigo, tá certo? Não vamos deixar nada para trás. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Obrigada. Até a próxima.